Para quem nos acompanha, que as pessoas estão aprendendo também, eu acho que isso é pedagógico, tudo que nós estamos assistindo, como é que funciona, e vocês estão justamente explicando. Muitos imaginavam que teria um debate, não entende o momento, qual é a etapa desse processo. Imagina que haveria um debate entre o ministro, o relator, e os réus, não é o caso. Inclusive, o ministro fez questão de explicar várias vezes, mas alguns não entendem ainda o funcionamento da justiça. Causou estranheza, quer dizer, dos 8, 7 responderam as perguntas do ministro relator, Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, lá presente, e do Procurador-Geral da República. Mas um deles, o general Heleno, por opção da defesa e dele, presumo, falou: não, eu vou só responder as perguntas que o meu advogado vai fazer. Houve até um certo desencontro entre o seu defensor e o general sobre a forma do encaminhamento das respostas entre eles. Mas causou estranheza a senhora esse tipo de encaminhamento? Eu digo isso por quê? Porque os outros 7 agiram de forma diferente. Eu estou me recordando a ação penal 470, que é o processo do mensalão, faz muito tempo que eu acompanhei todas as sessões, não ocorreu esse tipo de procedimento. Quer dizer, a gente imaginava que o réu, eu imaginei, que o general Heleno fosse responder tal qual os outros. Causou estranheza a senhora ou é uma estratégia de defesa? Eu acredito que seja uma estratégia de defesa. Não me causou estranheza o general Heleno não ter respondido as perguntas. Eu não sei, se eu fosse advogada de um dos réus, se eu ia orientá-los a responder as perguntas. Esse momento ele tem que ser levado de forma absolutamente jurídica, né? E como o nosso colega Cássio falou, não eventualmente de uma forma política, mas de uma forma jurídica. É um momento de autodefesa. O próprio Bruno trouxe essa questão. Então, portanto, eu não vi nenhum tipo de estranheza nesse comportamento do general Heleno em não responder as perguntas do Procurador-Geral da República, do ministro Alexandre de Moraes ou de outros indivíduos que estavam lá, né? Eu acho que ele quis se preservar e isso também pode ser levado em conta no momento do julgamento. É claro que o momento do réu é um momento em que ele vai apresentar a defesa dele, né? Se ele acha que ele pode eventualmente se prejudicar ou criar alguma situação, ele pode muito bem ficar em silêncio sem qualquer, manifestação. E acho até que o ministro Alexandre de Moraes nem deveria ter consignado as perguntas como ele consignou para o general Heleno, né? Então, eu não vejo nenhuma estranheza juridicamente com relação a isso. Doutor Bruno, sobre essa mesma questão, eu acrescentaria, para quem nos acompanha, isso é uma mera etapa pro forma de um processo que alguns estimam que deva terminar em setembro, outubro desse ano, segundo algumas estimativas, ou é um momento importante do julgamento? É um momento crucial do julgamento, quando o réu tem o seu dia na corte, é assim que se chama o dia do interrogatório, a day in the court, onde ele vai poder, ali na frente dos acusadores, na frente dos julgadores, apresentar a sua versão. E ele pode fazer isso de forma livre, da forma que achar melhor, inclusive escolhendo o que vai responder e o que não vai responder, e a quem vai responder. Então, a estratégia utilizada pelo Dr. Matheus Milanese, o advogado do general Heleno, que está atuando de maneira brilhante, que lamentavelmente acabou ficando conhecido por conta de pedir um atraso, um pedido legítimo, uma negativa legítima também, né? Eu acho que está sendo um pouco cruel o que está acontecendo com os advogados desse caso, né? Eu sei que casos de grande repercussão, já atuei em vários casos de grande repercussão, isso pode acabar acontecendo, grandes advogados. O doutor Podival foi agredido no caso dos Nardoni, na saída de um júri. Isso aconteceu com o Toron recentemente na CPI da Covid, quando acabaram fazendo graça com ele. Isso pode acontecer, mas a gente precisa entender que eles estavam ali trabalhando. O doutor Matheus Milanese utilizou de uma estratégia que é amplamente aceita hoje em dia no nosso Poder Judiciário, mas recentemente. E por que isso não aconteceu no mensalão? Porque o interrogatório se tornar um método de autodefesa puro acontece numa reforma do Código de Processo Penal ali entre 2008 e 2009. Antes, o interrogatório era o primeiro ato
do processo penal, ele se torna o último, exatamente para que você possa se defender de tudo. Ele não é mais um instrumento de produção de prova e de autodefesa. Como um instrumento de autodefesa, foi se construindo uma tese de que você poderia fazer da melhor forma. E muitos juízes foram reticentes com isso. Falaram, então se você não vai responder o que eu estou perguntando, você não vai responder ninguém. Ou você fala ou você não fala. E ainda hoje nós encontramos isso no Poder Judiciário. Então essa tese, essa estratégia do silêncio parcial, ela está sendo consolidada, ela já no STJ é muito bem aceita e ainda tem esse ponto que a doutora Gabriela trouxe, que é, há uma corrente que diz, olha, eu vou fazer o meu silêncio parcial e o julgador não deve nem fazer nenhuma pergunta, nem o Ministério Público. E nem nenhum inquisidor, nem a polícia. Né? Por isso que, hoje em dia, esse ato é diferente e isso é legítimo. A gente está muito acostumado com aquela ideia do inquisidor, do inspetor, inquirindo Raskolnikov em Crime e Castigo, Sim. que tinha um debate, ele falava, ele redarguia, ele falava, ele trazia outro ponto, né? E era um grande diálogo. No interrogatório não tem isso. O juiz, ele não vai rebater, ele vai ouvir. Se é aquilo que está sendo dito, é aquilo que está sendo dito. Se isso vai ser bom ou ruim para o acusado, isso veremos na próxima fase, que é a fase, de fato, dos debates, onde terão alegações finais da acusação, alegações finais da defesa e, por fim, a gente vai ter a apresentação do voto, do julgamento em si. Só lembrar, antes de eu passar para o doutor Acácio Miranda, o doutor Roberto Podre é um importante advogado, eu sou amigo do doutor Podre, eu conheço, acompanho, e nunca deve confundir, isso que o doutor Bruno está falando é muito importante, é o advogado com a causa. O advogado tem de defender o seu cliente até o final, por todo o que determina o nosso ordenamento legal, e as pessoas não entendem isso. E o doutor Alberto Toron foi meu colega quando eu fazia economia na PUC, ele tinha longos cabelos que perdeu ao longo do tempo, né? Mas é um importante advogado e que também sempre defende muito bem seus clientes. Eu acho que isso é importante, quem acompanha, que muitas vezes tem um ar um pouco de novela, a pessoa não confunde o ator com o personagem, né? No caso do direito, o advogado com a quem ele está defendendo, e ele deve defender com todos os instrumentos, e para isso que ele foi contratado. Então são dois grandes advogados. Isso permite só um... Claro. Só o advogado do general Braga Neto, doutor Juca, foi advogado de Zé Dirceu no Mensalão. Na ação penal 470 no Mensalão, muito bem lembrado. Então, é verdade. Isso dá um nó na cabeça do pessoal. Claro. Fala, pô, mas como? Mas é assim. É advogado. Tem de entender, é advogado, está defendendo o seu cliente. Doutora Acácio Miranda, justamente sobre isso. Muitos falam assim, isso daí eu peguei a questão do proforma, não tem importância tal, mas tem todas essas nuances jurídicas que vocês estão destacando, e o nosso trabalho também é pedagógico, no sentido clássico mesmo, da compreensão desse processo, que não é um Fla-Flu, um Corinthians em Palmeiras, as pessoas confundem, não. É o papel que o advogado traça uma estratégia de defesa para o seu cliente, e o réu, evidentemente, também tem o seu livre-arbítrio de concordar ou não com o seu defensor, e eles estabelecem a forma de defesa. Quais são as suas considerações dentro dessa questão? Eu acho que a gente tem que olhar, o Bruno bem citou o caso do Juca, que defendeu o Zé Dirceu e hoje defende o Braga Neto. Eu acho que o próprio Vilardi, advogado do Bolsonaro, defendeu protagonistas na Lava Jato, defendeu protagonistas no próprio Mensalão, ideologicamente de lados opostos. Pro advogado, e é importante a gente ressaltar esse aspecto, o advogado tem um compromisso com a lei, o advogado tem um compromisso com os fatos. Não necessariamente o advogado concorda com aqueles fatos que são imputados ao acusado, mas ele precisa, da melhor forma possível e da forma mais técnica possível, exercer a defesa daquela pessoa. O direito de defesa é sagrado, independentemente de quem seja o acusado. E às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, não é assim que as coisas funcionam. É tão sagrado que todos nós, sem exceção, somos réus em potencial. E se nós fôssemos justamente ou injustamente acusados de qualquer conduta que seja, eu tenho convicção que todos nós gostaríamos de ser defendidos por alguém capacitado e alguém que estivesse preocupado com o resultado da nossa causa. E é o que nós temos acompanhado ali na postura de cada um dos advogados.
eles estão atuando da melhor forma possível, dentro dos parâmetros constitucionais, dentro dos parâmetros legais. Eu acho que vale o destaque. O Supremo Tribunal Federal, como um tribunal plural, como um tribunal colegiado, tem até certa dificuldade. É engraçado para nós que atuamos no dia a dia acompanharmos os ministros num julgamento como esse. Diferentemente de um juiz criminal de primeira instância, que tem mais familiaridade com aquilo, acaba conduzindo os atos até de forma mais célere, dando menos margem para todas essas discussões. E eu acho que vale até, um dos pontos aqui, nós em algum momento discutirmos a manutenção ou não dessa competência criminal do Supremo Tribunal Federal, dada essa falta de afinidade. Você bem citou a ação penal 470, o mensalão. Se nós lembrarmos o mensalão, o julgamento dos crimes se deu pelo plenário. Hoje o julgamento se dá pela primeira turma por conta do mensalão. O Supremo naquele momento olhou e falou, olha, não dá para todos os casos criminais que baterem as portas do Supremo Tribunal Federal, que envolvam foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, serem julgados pelo colegiado. Então vamos estabelecer uma regulamentação aqui, dando competência também para a primeira turma e para a segunda turma. Então fica um julgamento para quem vê de fora, entre aspas, esvaziado, e dá margem até para dar uma resposta mais célere, para que as pessoas possam acompanhar as circunstâncias, as situações como essa que nós vimos aqui. O ministro um pouco mais distante daquilo ali, o ministro com um pouco menos de jogo de cintura ou com um pouco mais de jogo de cintura para conduzir tudo aquilo, e até os advogados. Quem já acompanhou uma audiência, a sala de audiência, normalmente, pela sua dinâmica, é menor. O advogado está mais próximo ao juiz, o advogado está mais próximo ao promotor, estão todos ali bem próximos uns aos outros, exatamente porque todos estão em pé de igualdade. Quando o julgamento se dá num auditório como aquele, e o ministro senta na frente de todo mundo, num lugar mais alto, essa dinâmica, essa equiparação entre as partes, que é do nosso sistema acusatório processual, acaba um pouco destoada, acaba um pouco perdida. Então, eu acho que vale até falar sobre tudo isso por conta da postura dos advogados. Esse maior grau de dificuldade num processo como esse, que é midiático e envolve o julgamento por um tribunal superior, isso torna essas gafes ou essas circunstâncias, elas acabam adquirindo uma dimensão maior do que elas têm no dia a dia.